Outra característica é que esses tumores de partes moles, vejam na testa desse paciente, na fronte, eles infiltram, à medida que o tumor vai crescendo, ele infiltra os órgãos adjacentes, as estruturas adjacentes. Quando feitas cirurgias inadequadas, a taxa de recidiva é muito alta. E à medida que o tumor vai recidivando, ele vai ficando mais agressivo. Porque à medida que eu tenho um sarcoma de partes moles, o tempo vai passando, ele adquire mais mutações. Se ele é de baixo grau, às vezes ele se torna de alto grau e ele vai tornando-se mais agressivo. Frequentemente, esses tumores são tratados com anti-inflamatório, antibiótico, às vezes drenado, né? Claro que nós vamos mostrar no próximo slide que isso não é apropriado. Então veja esse paciente, era um tumor de partes moles, da região frontal, começou como um pequeno nódulo, foi tratado de maneira inapropriada, então várias recidivas, 5 vezes. Se a primeira cirurgia fosse adequada, ele ficaria curado. E hoje ele vai exigir uma grande cirurgia e provavelmente não vai ficar curado. Consequências da baixa incidência desses tumores. Ora, se são raros, durante o curso de graduação, ou mesmo durante as residências não especializadas em oncologia, os médicos não veem sarcoma. Se eles não veem, eles não aprendem. Se eles não aprendem, vai ter falha no diagnóstico. Tratamentos inapropriados, né? Então, olha, antibiótico, acupuntura, a gente vê tudo isso aqui no hospital. Anti-inflamatório, drenagem, ressecção inadequada. Então, esse é um paciente aqui operado umas 6, 7 vezes. Cirurgia inadequada. Hoje ele vai perder o braço. No começo era uma cirurgia pequena e a cura completa. Sarcoma de partes moles é isso, ó. Às vezes um nódulozinho que aparece em alguma parte do corpo e vai crescendo de maneira mais ou menos rápida, né? E se nós vamos fazer diagnóstico tardio, nós vamos piorar a qualidade de vida dos pacientes e vamos diminuir as taxas de cura. Vocês não precisam entender esses gráficos? Aqui é um sarcoma no estádio 1, a lesão pequenininha. Aqui é o doente que já tem metástase. Veja que aqui nós temos uma sobrevida de mais de 80%. Aqui, uma sobrevida aos 5 anos de apenas em torno de 10%, 15%. Então, daí a importância do diagnóstico precoce e a importância desses cursos de informação. Como é que os doentes que têm sarcomas de partes moles chegam a esse hospital? Então, são números do hospital. Olha, quase 60% chegaram com tratamento ineficaz. 40% chegaram sem mexer. E o mais triste, esses casos mexidos eram aquelas bolinhas fáceis de ser tratada e ser curada. Ah, esse caso aqui está grudado no osso, está grudado na artéria, na veia, então eu mando para o Hospital C. Camargo. Então, os casos bons, em que a taxa de cura seria altíssima, dificilmente chega para a gente, né? Então, nós precisamos educar a população, precisamos formar os nossos médicos em relação aos sarcomas. Bom, vocês aprenderam aqui, já tiveram gineco, câncer de mama, né? Câncer de mama dá metástase para a axila, pode ir para o osso ou para o pulmão. E sarcoma, para onde vai? 90% a 95% das vezes vai para o pulmão, né? Então, se eu tenho um sarcoma no pé, ou na perna, ou no braço, ou em qualquer lugar, as metástases, ou seja, as raízes, são preferencialmente para os pulmões. Como é que a gente faz diagnóstico de sarcoma? É muito fácil. Se você tem um tumor do estômago, você precisa de uma endoscopia, porque dificilmente você palpa a parte do estômago. Sarcoma, na maioria das vezes, é visível, né? É um nódulo no braço, ou na perna, ou na parede do abdômen, ou na parede do tórax. Então, fazer uma boa historinha, conversar com o seu paciente, examinar, pedir alguns exames complementares, que nós vamos falar daqui a pouco quais são, e, finalmente, o diagnóstico definitivo de um sarcoma é feito por uma biópsia e o exame anatomopatológico. Então, chegou uma paciente para mim, olha, doutor, eu tenho esse tumorzinho, esse nódulo, esse lobinho aqui no braço ou na perna, ele está crescendo de maneira mais ou menos rápida, então imaginei que isso pode ser um sarcoma, eu palpei, eu pedi exames, depois vou fazer uma biópsia. Quais são os exames que a gente pede, né?
Antes disso, no exame do paciente, o que eu vou ver? Localização do tumor, o tamanho, se é duro, se é mole, se está ferido ou ulcerado na pele, se está móvel em relação a osso, mas lembrar que isso para gânglios próximos, metástase é rara, é principalmente para o pulmão. Quais são os exames que eu tenho que pedir para fazer diagnóstico e estadiamento de um sarcoma de partes moles? Primeiro, um exame para o local do tumor, o melhor é uma ressonância. Se você não tiver uma ressonância, pode fazer uma tomografia. E é obrigatório uma tomografia de tórax, né? Porque nós falamos que as metástases são preferencialmente para os pulmões. E, finalmente, nós vamos fazer uma biópsia. Tem vários tipos de biópsia, não vamos ficar discutindo isso com vocês. Eu posso internar o paciente, olha, tinha um tumor de partes moles aqui na face posterior da coxa, né? Então, eu fiz um diagnóstico clínico de um sarcoma de partes moles. Mas para eu ter a prova dos 9, eu tenho que fazer biópsia e tenho que fazer exame anatomopatológico. Essa biópsia pode ser feita aberta, onde eu interno o paciente, faço uma anestesia e tiro um fragmento do tumor. Mas isso praticamente já não se usa mais. A biópsia mais usada para sarcoma de partes moles é uma biópsia com agulha grossa. Então, o paciente vai lá na ultrassonografia ou na tomografia, o colega da imagem localiza o tumor, passa uma agulha grossa e tira um fragmento grande de tecido para exame anatomopatológico. Então, o que mais nós usamos hoje é uma biópsia com agulha grossa, guiada por um método de imagem. Isso é rápido, não precisa internar, não precisa anestesia geral, né? Custa menos, então isso é o método preferível. Esse é um trabalho antigo, feito no Memorial, mostrando que quando você faz uma biópsia com agulha grossa, os resultados são praticamente iguais a uma biópsia aberta. Portanto, a biópsia com agulha é preferível. Então você conversou com o seu paciente, examinou o paciente, pediu uma ressonância para ver o tumor, tamanho, se está infiltrando o osso, se está infiltrando o músculo. Você pediu uma tomografia de tórax para ver se tem alguma coisa no pulmão, aí chegou a hora de estadiar. Estadiar é válido para qualquer câncer, né, gente? É mensurar a extensão da doença no local, nos gânglios próximos e à distância. Né? Isso é estadiar. Como é que nós estadiamos sarcoma? Um tumor que mede até 5 centímetros, a gente chama de T1. Se ele for superficial, T1A. Se for profundo, T1B. Um tumor que mede mais que 5 é T2. Se não tem gânglio próximo, é N0. Se não tem metástase no pulmão, é M0. Por exemplo, se tem uma metástase no pulmão, é M, pulmão, metástase no pulmão. Então, estadiar é isso, ver a localização, o tamanho. E outro dado importante, também não quero que vocês se preocupem com isso, é a presença de um bom patologista. Então, eu preciso ver no estadiamento o tamanho do tumor, se tem gânglio e se tem metástase. Mas eu tenho uma coisa que é o grau de malignidade. Se esse tumor cresce rápido, se ele é agressivo ou não. E quem é que vai me dizer isso? O patologista. Por exemplo, eu posso sair de um estágio 1, que é esse primeiro aqui, e até para um estágio 2. Portanto, se vocês não tiverem um patologista muito experiente em sarcoma, o seu planejamento terapêutico, ou seja, o tratamento do seu paciente vai ser prejudicado. Tem uma quantidade enorme de trabalhos científicos em câncer, mostrando que os pacientes tratados em centros de referência têm um prognóstico, ou seja, um futuro muito melhor do que aqueles pacientes tratados em centros de competência isolada. Por quê? É uma somatória de profissionais que vêm para diagnosticar melhor e tratar melhor. Como é que nós tratamos sarcoma de partes moles? 3 formas: cirurgia, radioterapia e quimioterapia. Frequentemente, para os sarcomas de alto grau, essas coisas são associadas. É o famoso tratamento multidisciplinar. Isso aqui para mostrar os tipos de cirurgia, não preocupem com isso.
como os sarcomas podem acontecer desde a cabeça até o pé, os tipos de cirurgias são os mais variados. Vai depender da localização do tumor, do tamanho, da relação com a pele, da relação com o feixe vascular nervoso, da relação com o osso, né? Então, é uma gama muito grande de cirurgia. Mas tem um princípio geral para tratamento de sarcoma de partes moles, que é a ressecção tridimensional, em 3 dimensões. Eu tenho que tirar uma boa quantidade de tecido normal em torno do tumor, no sentido longitudinal, no sentido transversal e no sentido profundo. Lembre que 60% chegaram aqui maltratados, porque não havia essa experiência quando foi feita a primeira cirurgia. Isso aqui era um tumor de partes moles, do braço, pequenininho, medindo 2 centímetros. Olha a cicatriz de biópsia, não foi feito com agulha, chegou ao hospital desse jeito. Qual é a cirurgia? Tirar toda a cicatriz de biópsia e essa é a peça operatória. Quantidade grande de tecido é normal em torno do tumor. A chance desse paciente estar curado, se for um tumor de baixo grau, é quase 100%. Agora, se eu só tiro o nódulo, olha, doutor, tirei o nódulo inteirinho, ficou olhando, vai voltar. E volta 1, 2, 10 vezes, o risco de perder o braço é grande, né? Esse é um outro caso, né? Olha a quantidade de tecido normal que foi retirado em torno do tumor, que está aqui no centro. Então, isso é uma boa cirurgia. Aqui o tumor está grudado no nervo. Nesse caso, nós fazemos uma ressecção marginal. Não conseguimos, porque senão temos que ressecar o nervo. E depois vamos complementar esse tratamento com radioterapia ou quimioterapia. Como é que era tratamento de sarcoma até por volta de 1975, 1980, no Memorial, aqui no hospital e no Roswell Park? Gente, olha, taxa gigantesca de amputações, né? Variando de 32% até 47%. Veja que o Memorial estava amputando quase 50% dos seus pacientes. Por que que era assim? Olha, esse tumor não responde nem a rádio, nem a químio. Então, se eu tenho que dar 1, 2 centímetros de tecido bom, chegou perto da artéria, do nervo, ou da veia, ou do osso, eu amputo. Vocês entenderam, né? Olha, o tumor está aqui. Chegou até o osso, perto da artéria e veia, amputa. Então, isso era uma tragédia, né? Ainda bem que isso mudou muito, mas até 75, 80 era assim. Não precisa preocupar com esses números. Isso são trabalhos da Universidade da Califórnia, a gente fez coisa exatamente aqui igual no hospital. Os pacientes eram tratados com radioquimioterapia antes, reduzia o volume tumoral. As taxas de amputações nesse grupo de pacientes variou aqui de 2% a 9%. Então, se nós estávamos amputando 50%, isso é um progresso gigantesco. Isso é uma casuística do hospital de 95 a 2004, 240 pacientes, mas apenas 49 entraram nesse protocolo, porque o resto chegou tratado de alguma forma, né? O que nós fizemos? Radioterapia, quimioterapia, depois cirurgia e depois mais quimioterapia. Essa é a sobrevida, quase 60% desses pacientes vivos aos 5 anos, e essa é a sobrevida de recidiva local. Em torno apenas de 15% a 20% desses pacientes, a doença volta no local. Para finalizar, vamos falar de uma maneira rápida de sarcomas de retroperitônio. São tumores que acometem a parte posterior do abdômen. Eu não vou falar de conceito de retroperitônio, porque senão complica, né? Então, são tumores raros também. Quando chega para nós, são de grandes dimensões. Há um predomínio do liposarcoma, que é o tumor de gordura. Radioquimioterapia para esses tumores são pouco efetivas e eles têm uma taxa de recidiva alta. Esse é um paciente que chegou para mim, um engenheiro, estava ótimo. Doutor, olha, a única coisa que os meus amigos falam é que a minha barriga está crescendo, eu estou magrinho, né? Eu não estou conseguindo entender. Uma ressonância do abdômen, toda essa área escura é o tumor. O intestino está tudo rechaçado para um lado. Então, o tumor que começa lá atrás vai empurrando o intestino para um lado ou para outro, né? Aqui, durante a cirurgia, o tumor ia lá da região do tórax
até a região próxima à bexiga. E a gente olha, isso é gordura. A ressecção do tumor, o rim saiu junto, porque eu estava envolvido pelo tumor, a cava, a aorta, então a cirurgia de grande monta. Então essa é a mensagem que eu queria trazer. Eu só queria dizer para vocês, eu falei esses 15, 20 minutos, a doutora Sueli, que é responsável pelo núcleo de tumores ósseos, vai também falar uns 15, 20 minutos. Depois nós estaremos aí para conversar com vocês à vontade. Eu quero que vocês se sintam em casa, né?